falar um pouco no canal hoje sobre a biografia de Carlos Magno, mas para que possamos entender a figura de Carlos Magno, a importância que ele teve nos rumos da Europa a partir do Natal do ano de 800, precisamos entender o contexto europeu da época e o que aconteceu 3 séculos antes, o que vinha acontecendo naquilo que viria a se tornar a Europa cristã. É um período conturbado, é o que a gente pode chamar de Alta Idade Média. A Idade Média pode ser dividida, né, em 3 partes. O período da chamada Baixa Idade Média, principalmente o século XIII, alguns historiadores modernos, como Jacques Legoff, por exemplo, interpreta que houve ali uma espécie de renascimento, como analogicamente poderíamos considerar como algo similar ao que aconteceu no Renascimento do século XVI, com o desenvolvimento da filosofia escolástica, com Santo Tomás de Aquino, o desenvolvimento da mística, com São Francisco de Assis, as artes, com Giotto, e a literatura, com Dante Alighieri. Foi um verdadeiro renascimento cultural e espiritual no século XIII. Então é uma época bastante diferente da que eu vou tratar aqui. Seria o fim do Império Romano, em 476, até uma pequena introdução a Carlos Magno. Eu quero deixar para fazer uma biografia mais profunda de Carlos Magno no próximo vídeo. Então, é o seguinte, a partir do fim do Império Romano, nós realmente temos uma época obscura, que talvez hoje em dia as pessoas muitas vezes usam o termo Idade das Trevas para a Idade Média. Isso não é bem verdade, como eu disse, houve um período de grande desenvolvimento, mas realmente o período pós-queda do Império Romano é uma época muito difícil, em que não se tem muito claro quais são as estruturas de poder. Quando a gente chega no final do século VIII, o monge inglês Alcuino foi responsável pela educação dentro da corte de Carlos Magno. Ele escreve uma carta para Carlos Magno realçando o poder dele, dizendo que nesse período haviam 3 hierarquias de poder. O Império Bizantino, que se dizia o continuador do Império Romano, seria o Império Romano do Oriente, e que possuía ainda propriedades, né, enclaves no sul da Itália. E, por outro lado, nós temos o poder espiritual representado pelo Papa e Carlos Magno como o rei dos francos, já nessa época, estendido seus domínios, considerado uma espécie de líder europeu, né? Hoje em dia, alguns historiadores costumam referir ele como pai da Europa. Ele fazia parte da dinastia carolíngia. Antes dele veio a dinastia merovingia. Outros historiadores referem que o início da Europa se dá com o batismo de Clovis, rei dos francos, ainda no século VI. A Europa, nessa época, estava vivendo esse período de crise, de não saberem reconhecer qual era o poder efetivo. A religião já tinha ganhado muita importância, a religião era um fator determinante, mas existiam basicamente 2 religiões, podemos dizer. O arianismo de um lado e o catolicismo de outro. O arianismo é a religião cristã, mas considerada herética. O que era o arianismo? Vou ler o conceito para vocês. O arianismo foi uma heresia cristológica que surgiu na Alta Idade Média, entre os séculos 4 e 10 d.C., e que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. O arianismo foi sustentado por seguidores de Ário, um presbítero cristão de Alexandria, que acreditava que Jesus não era Deus, apenas o seu filho. A doutrina arianista afirmava que Jesus não tinha a mesma substância de Deus Pai, e, portanto, não existia desde sempre. Após um intenso debate, a Igreja Católica considerou o arianismo uma heresia e passou a considerar a Santíssima Trindade como inquestionável. Porém, o arianismo ganhou
nesse período, vários reinos da Europa, representados principalmente pelos líderes germânicos, né, de origem germânica, godos, visigodos e ostrogodos. A Espanha, dominada pelos visigodos, foi ariana durante muitas décadas. E na França, ao lado do reino de Clovis, existiam no lado ocidental da França os ostrogodos, que eram arianos, e houveram vários conflitos entre eles. Agora, outra força que surge na Europa e que é considerável e que vai mudar os rumos da política e no campo de batalha nesse momento é o surgimento do Islã, no século VII. O Islã consegue a conversão de muitas tribos árabes nesse momento e expande-se muito rapidamente. No final do século VIII, eles já dominavam desde a China até o norte da África, até a Península Ibérica. Quando eles chegam na Península Ibérica, eles vão dominando, constituindo vários emirados e vão subindo até chegar ao Reino das Astúrias. Quando eles chegam no Reino das Astúrias, eles confrontam Dom Pelaio. Dom Pelaio é responsável pelo movimento de reconquista. Junto de 300 nobres e outros soldados, eles se concentram no alto de uma caverna. Quando um dos emires procuram atacá-los, eles, do alto dessa caverna, eles rolam pedras e lançam outras pedras que vão esmagando os soldados islâmicos. Depois eles descem, dão combate e vencem essa primeira batalha. Essa batalha, conhecida como Batalha de Covadonga, ela é essencial, é um período marcante que vai determinar a reconquista desse pequeno reino das Astúrias. Eles vão pouco a pouco reconquistando. Daí, é claro que decorrem vários séculos, né? A reconquista final se dá sob o reinado de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, apenas em 1492, o ano da descoberta da América, um ano marcante para a história da Espanha e do Império Espanhol. Mas, apesar de muito fortes, os islâmicos sofrem 3 derrotas que são determinantes e que vão ajudar a manter a Europa, impedir a invasão islâmica. São as derrotas de Covadonga, na Espanha, Constantinopla, no Império Bizantino, e a Batalha de Poitiers, na França. Constantinopla tinha uma defesa muito forte, era uma fortaleza constituída de altas muralhas muito grossas, e um outro fator que permitiu a defesa e o impedimento de invasão do Islã nessa época foi a invenção do fogo grego. O fogo grego é uma espécie de constituição, um fogo, foi uma invenção de um químico sírio, e era um fogo que se alastrava e era muito difícil de apagar. Inclusive, esse fogo pegava na água. Ele era usado para destruir navios. Foi muito usado, inclusive, pelos árabes durante as cruzadas. Os turcos otomanos só tomariam Constantinopla em 1453. E isso, de novo, mudaria todo o rumo da história, né? Isso daria início às grandes navegações e à tentativa dos portugueses de contornar o sul da África em direção às Índias, para manter o comércio com o Oriente, sendo que o Oriente nessa época representava 3/4 da riqueza mundial. Mas essa é uma outra história. O que importa para a gente aqui é o seguinte: nesse período, né, que a gente está tratando, essas 3 derrotas fundamentais dos islâmicos, eles enviaram 200 navios contra Constantinopla. Esses navios foram destruídos pelo fogo grego, né, que inclusive os químicos modernos tentaram, buscaram essa fórmula e não conseguiram. Não se sabe exatamente como que era feito o fogo grego, é um conhecimento que se perdeu na história.
Então, com essa tecnologia da época, eles destroem esses 200 navios e dão combate por terra. Acontece ali uma derrota fundamental do exército islâmico, e na Batalha de Poitiers, Carlos Martel, em 732, recebe um pedido de ajuda do duque da Aquitânia. Eles estão sendo invadidos pelos islâmicos. O rei franco na época, Carlos Martel, é chamado, dá combate e vence, e expulsa eles para baixo dos Pirineus, a divisa ali entre a França e a Espanha. Então, durante muitos anos, os muçulmanos vão dominar durante 8 séculos, né? Em Portugal haverão grandes batalhas, isso vai trazer uma grande influência, inclusive influência cultural em Portugal. Vão existir os vários emirados na Espanha, mas eles são expulsos da França. Essas 3 batalhas são fundamentais para impedir a invasão islâmica da Europa. Agora, Carlos Martel, ele ainda faz parte da chamada dinastia merovingia da França. A partir do ano de 737, perde-se esse elo representativo dessa antiga dinastia. Merovingia se refere a Meroveu, o patriarca da dinastia. E logo em seguida assume o reino da França Pepino o Breve. Pepino o Breve é o pai de Carlos Magno. Ele dá início a uma nova dinastia, a chamada dinastia carolíngia, mas para legitimar o seu poder frente aos francos, sendo que ele não era um descendente da antiga dinastia dos Meroveus, né, os Merovingios, na verdade, ele precisava legitimar o seu poder frente aos francos. E como o primado do espiritual estava em ascensão na Europa desse momento, ele foi sagrado pelo arcebispo Bonifácio. Bonifácio foi um arcebispo muito importante para a história da igreja, porque ele é considerado o evangelizador dos germânicos. Então, a sagração de Pepino Breve o torna uma espécie de novo Davi. Ele é constituído uma espécie de pastor do povo. Com essa solene investidura pela igreja, cria-se uma realidade nova, a fecunda aliança entre o trono e o poder. A partir desse momento, começa a se constituir na Europa a realidade da autoridade espiritual e o poder temporal, com o primado do espiritual. Um momento marcante dessa história foi quando, em 753, o Papa Estevão II ele vai além dos Alpes visitar Estevão II em seu reino. Esse é um momento marcante, a primeira vez que um Papa visita um rei franco em Ponthion, e ali acontece a unção sagrada de Estevão II, sua esposa Berta e seus filhos Carlos Magno e Carlomano. Na época, Carlos, ele tinha apenas 11 anos de idade quando isso acontece. E ele presencia todo esse acontecimento. O rei Estevão II, ele se ajoelha diante do Papa. Isso é muito significativo. Um rei reconhecer o poder espiritual, reconhecer o poder, a autoridade espiritual. Ele vai andando a pé ao lado do Papa, puxando as rédeas do cavalo. Muitos historiadores veem essa cena, e fazem uma analogia em relação ao imperador romano Constantino e o Papa Silvestre I, em que acontece algo de semelhante, porém em contextos históricos agora completamente diferentes. Mas existe esse paralelo da relação entre Constantino reconhecendo a autoridade espiritual em Silvestre I e as relações de Pepino Breve com Estevão II. Uma das questões principais que motivou essa visita do Papa ao rei franco na época era que os lombardos, que eram um povo de origem nórdica e que ocupavam
o norte da Itália eram arianos, eram considerados heréticos e eles viviam ameaçando os estados pontifícios, que eram toda uma província, né? Não era como o Vaticano hoje, era um espaço bem maior, e o Papa tinha o seu exército próprio, talvez não, talvez, ou com certeza, né, não era o suficiente para enfrentar o exército lombardo. Então o Papa se dirige ao rei Franco, acontece essa unção, essa espécie de sagração e uma maior proximidade. Essa proximidade entre o Papa e o rei Franco vai alterar os rumos da história daqui para frente, como nós vamos ver no próximo vídeo, em relação a Carlos Magno, quando ele é sagrado o novo imperador, como se fosse uma espécie de restituição da romanidade, porém em contextos completamente diferentes, quando nós podemos falar em Império Cristão, né? Existe essa profunda diferença em relação ao Império Romano. Império Bizantino vai ver isso com maus olhos sob certo aspecto, essa proximidade, principalmente na época de Carlos Magno, essa proximidade entre o Papa e o reinado franco, porque o Império Bizantino se considera os continuadores do Império Romano, seria o Império Romano do Oriente, mas eles buscavam, né, uma maior representatividade, uma maior aproximação com o Papa. Inclusive eles eram donos de enclaves no sul da Itália. Grande parte da Itália era território dos bizantinos. Nessa época ainda não havia se consumado o cisma, né, que vai se dar só em 1054. Os bizantinos, eles mantêm a língua latina, mas a cultura, em termos de cultura, eles vão se distanciando cada vez mais do Ocidente. Existe uma espécie de neo-helenismo, né? Eles mantêm a cultura grega de forma um pouco diferente e recebem muitas influências da religião e da cultura persa e árabe do Oriente Médio de uma forma geral. É o que vai gerar as várias heresias que surgem, inclusive o iconoclasmo, porque os persas, nos templos deles, eles não usavam imagens. Então existe essa influência no Império Bizantino. Durante certo período surge essa heresia do iconoclasmo, em que eles destroem imagens, pinturas, obras de arte, porque o templo não podia ter a representação a representação por imagens. Então esse é um dos exemplos, né, de diferenciação cultural e política que vai futuramente gerar o cisma. Então nessa época a igreja mostra uma tendência para se aproximar mais dos reinos francos e já um distanciamento em relação a Bizâncio, e talvez até mesmo uma espécie de competição, de acirramento dos ânimos que vai culminar no cisma. Então o que a gente vê no século VIII é já essa aproximação, que vai culminar na coroação de Carlos Magno no ano de 800. Mas isso nós veremos no próximo vídeo, a continuação da história da Europa. Fundamentalmente é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado das novas publicações.